Olá, marianos e marianas, vocês são sempre bem-vindos ao canal do Mestre Mário. Hoje, mais um simulado da banca IUDES. Você que vai fazer concurso dessa banca, aqui no nosso canal temos quase todos os tópicos do edital. Hoje a aula contempla classe de palavras. Será que qual alternativa desta questão está correta? Como você pode ver, será que desligado é um advérbio ou vagarosamente? Qual delas é um advérbio? Será que mim ou mansa também? Veremos na correção da questão agora. O termo destacado é um advérbio. O que é advérbio? Advérbio é uma palavra que vai modificar o adjetivo, o verbo e o próprio advérbio, atribuindo-lhe uma circunstância, que seja de lugar, modo, tempo, dúvida, negação, intensidade, inclusão. Então lembre-se disso. Mas às vezes falo, você não compreende daí. Quando eu falo que vai modificar, se eu disser, por exemplo, ele chegou. Aqui eu tenho o quê? O verbo chegar, não é isso? E agora, se eu disser ele não chegou, o que ocorre aqui? Você vai observar que modificou o verbo chegar. Uma coisa é chegar e outra é não chegar. Então, ele modifica o verbo. E aqui atribuiu uma circunstância de que? De negação. Ele chegou, ele não chegou. Então, isso sim é um advérbio. Depois eu vi um clique do telefone sendo desligado. Se eu falar telefone bom, telefone desligado também, você já vai compreender aqui, não vai? Telefone bom, telefone desligado. Então, aqui você observa também o verbo ser, verbo de ligação. Se tenho um verbo de ligação, tem o predicativo do sujeito ou do objeto que vai exercer a função de adjetivo. Por isso, simplifiquei ainda há pouco, telefone desligado, telefone bom. Aquilo que caracteriza o tipo de telefone é um adjetivo. Não confio em mim, aqui você observa o verbo transitivo indireto, vem acompanhado da preposição em, e mim. Mim é o quê? Um pronome oblíquo, que pode ser ato ou tônico. Então, pronome oblíquo tônico é aquele que vem acompanhado de preposição. Tem um amigo de fala boa, fala ruim, fala interessante, fala mansa. Aquilo que vai caracterizar o substantivo fala, eu já sei, é um adjetivo. Então, já venho aqui e descarto. Alternativa D, o veículo parado mexeu-se vagarosamente. Palavras terminadas em mente, a maioria delas, advérbio de modo. Aí, para você saber, é um advérbio de modo, faça a pergunta como. Como o veículo parado mexeu-se vagarosamente, de modo vagaroso, de modo lento. Então, aqui, advérbio de modo, que pede lá no enunciado, o termo destacado é um advérbio de modo. Chuviscava o suficiente para que os carros entrassem numa luta desenfreada no asfalto, lá no segundo parágrafo. A expressão destacada expressa uma ideia de que chuviscava para que os carros entrassem numa luta desenfreada no asfalto. Quando aparecer aqui para, que seja uma oração reduzida de infinitivo, para acompanhado de verbo no infinitivo, para trabalhar, para alguma coisa. Quando aparecer para que ou então para, acompanhado de verbo no infinitivo, nós já sabemos, vai expressar uma ideia de finalidade. Então, observe aqui, a chuva, o objetivo, a finalidade dela, ela fez com que os carros entrassem numa luta desenfreada no asfalto. Para que, se você voltar às conjunções, eu tenho o quê? Uma conjunção subordinada, adverbial, final, que vai expressar uma ideia de finalidade. Conclusão, não. Conclusão você utiliza lá na redação, em breve aulas de redação também aqui nos nossos canais e cursos de redação também. Por exemplo, portanto, proporção, a proporção que a medida que causa é aquilo que ocorre primeiro. Eu poderia usar o porquê, o que ou já que. Há outras também, correto?
a história de um aprovado no vestibular de medicina aos 83 anos. Marque a alternativa em que aparecem somente substantivos como o termo servente, que apresentam uma só forma para o gênero masculino e o gênero feminino. Então, aqui nós vamos lembrar dos substantivos. Podem ser biformes ou uniformes. Neste caso aqui, servente, uniforme, única, só tem uma forma. Agora, os uniformes, além dos epicenos, eu posso ter o sobrecomum ou comum de 2. Este comum de 2, você vai se lembrar de quê? Que o comum de 2 é aquele que é comum aos dois, ao masculino e ao feminino. Só vai mudar o termo. O artigo, o servente, a servente. Eu preciso aqui das alternativas em que todas sejam assim. Então vamos pegar aqui. Agente, o agente, a agente policial. O aluno, a aluno, nada disso. Aqui eu já vi que é biforme. Feminino de aluno é o quê? Aluna, descartei já. O intérprete, a intérprete. O lojista, o jornalista, a jornalista, a lojista. O patriota, a patriota. O viajante, a viajante. O artista, a artista. O perseguidor, a perseguidor, nada disso. O perseguidor, a perseguidora. Aqui eu já vi que é o feminino, é melhor, biforme. Uma forma para cada um possui a sua forma. O policial, a policial, o estudante, a estudante, igual o servente, a servente. O parlamentar, a parlamentar, o jornalista, a jornalista. Então, alternativa C, D. Coração gabaritou a questão. O atleta, a atleta, o homem, a homem, nada disso, né? Aqui já é, neste caso, um substantivo biforme, duas formas, homem e mulher. O bode, a bode, nada disso. O bode, a cabra. O protagonista, a protagonista. Então, descartei aqui. Então, lembre-se disso. Substantivos aqui tem o comum de 2 e sobrecomum. E se fosse um sobrecomum, seria o quê? A vítima. É aquilo que é sobrecomum, não é muito comum. Naquela época de construção desses substantivos, você se lembraria de que, neste caso aqui, a vítima serve para homem quanto para mulher. Isso sim, a criança é sobrecomum. Substantivo coletivo da palavra anjo é, com tantos acidentes de trânsito acontecendo, ele é o candidato perfeito para o trabalho. Anjo da guarda. E agora, será que é couro? Não tenho dúvida, deixo então. Colmeia, aqui você já vai se lembrar, é mais comum, é de abelha. Batalhão de soldados, também aqui já é mais fácil de você se lembrar. Arquipélago de Fernando de Noronha é um conjunto de ilhas. Então, por eliminação, mesmo que você não se lembrasse, você vai observar que, neste caso, o substantivo coletivo da palavra anjo é couro. Então, um couro, ok? Então, alternativa A. Observe o trecho que segue. Saiba que o choro, então choro aqui é um substantivo, não é isso? Porque vem precedido de um artigo. A palavra em destaque foi formada pelo seguinte processo de formação de palavras. E agora, será que eu tenho aqui uma derivação imprópria? Será que palavra primitiva? Nada, não existe processo de formação de palavra primitiva, não. É uma derivação parassintética ou uma regressiva. Então, é importante você observar aqui. Então, derivação imprópria, quando ocorre? Quando há a mudança de classe de palavras. Por exemplo, se eu disser jantar, classe de palavras. Ah, jantar é verbo, não é isso? Mas eu disse lá na minha frase o jantar. Ah, então aqui já é substantivo. Isso sim, derivação imprópria quando ocorre uma mudança da classe de palavras. Derivação parassintética. Parassintética é quando você coloca ao mesmo tempo, só podem ser adicionados os dois, o prefixo e o sufixo. Então aqui eu tenho a palavra noite. Eu falo anoitecer. Eu não falo noitece nem falo à noite. Ok? Não confunda com à
noite aqui, esta locução adverbial de base feminina. Então, quando você vem e acrescenta o prefixo e o sufixo ao mesmo tempo, derivação parassintética. Regressiva, você vai regredir, você vai diminuir a quantidade de letras. Fala assim que é mais fácil para você entender. Chorar virou o quê? Choro. Derivação regressiva, você regrediu, você diminuiu as palavras. E você observa aqui que deste verbo vai vir um substantivo abstrato. No período, os alunos que continuarem seus estudos nesta escola terão um desconto de 10% nas mensalidades. O termo que, no contexto em que foi empregado, será que ele é um pronome relativo? Uma conjunção integrante? Uma conjunção coordenativa explicativa ou adverbial consecutiva? Vamos verificar aqui então. Os alunos que continuarem, então aqui eu observo que tem um substantivo. O que é um pronome relativo? Aquele que vai retomar o substantivo, o termo anterior, e vai exercer a mesma função dele. Quem continuou seus estudos? Alunos. Aqui é sujeito. Então, esse pronome relativo também exerce a função de sujeito. Então, pronome relativo é aquele que retoma o substantivo anterior para evitar a repetição, elemento coesivo lá da sua redação. Então, pronome relativo. Conjunção subordinada integrante pode ser o que, pode ser o se também, que darão início às orações subordinadas substantivas, correto? Conjunção subordinada integrante pode ser o que ou então o se, que darão início às orações subordinadas substantivas. É necessário que você estude. Então, ali nós teríamos o quê? Uma oração subordinada substantiva subjetiva, que vai exercer a função do sujeito iniciada por uma conjunção integrante. Uma conjunção coordenativa explicativa, este que pode ser e será substituído por pois. Uma conjunção adverbial consecutiva, que vai trazer uma ideia de consequência, tal, mais alguma coisa, mais o adjetivo, mais o que, tão, ansioso, mais alguma coisa também, ou tanto que, e outras também vão exercer ou serão estas conjunções adverbiais consecutivas. O processo de formação da palavra destacada está incorretamente indicado nos parênteses. E agora, será que quando eu falo lá eu preciso dar errada, não é isso? O ataque, será que é uma parassintética? Vimos ainda há pouco. Parassintética é aquela que você tem que acrescentar as duas ao mesmo tempo. Incapazes, prefixal. Defensor, sufixal. Embora, será que é por aglutinação? Glute, 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 porque comeu alguma coisa. Seria necessário, eu preciso dar errada, não é isso? Está incorretamente indicado. Seria necessário o ataque. O ataque vem de quê? De atacar. Então, nada de parassintética. Aqui eu vou ter o quê? Uma regressiva, quando você pega um verbo e constrói um substantivo. Foram muitos incapazes. Incapazes aqui eu tenho o quê? Prefixal, acrescentei ao capaz, acrescentei o prefixo de negação in. Defensor, aqui eu tenho o sufixo or, que vai indicar uma ação, ele era o defensor, ação de defender, sufixal. Embora, composição por aglutinação, nós temos por justa posição, justa encaixa direitinho, por aglutinação, glute, 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 tinha um desenho que fazia glute, glute, porque ele comia, aqui comeu algumas letras. Embora, em boa, ora, agora já virou bora, né? Bora lá, bora, bora. Então aqui, lógico que na nossa linguagem informal, o correto é embora. Então, embora por aglutinação, porque algumas letras foram suprimidas aqui. Assinale a alternativa em que a flexão de plural do substantivo composto está correta. Tem plural dos substantivos compostos? Você vai se lembrar do tio Sam. Quando for substantivo mais substantivo, os dois variam. Substantivo mais adjetivo, os dois variam. E também variam os dois quando aparecer substantivo mais numeral.
Primeiro ponto aqui, nós precisamos de ver os substantivos compostos. Guarda, guarda-roupas. Guarda, nós temos duas possibilidades. Neste caso aqui é do verbo guardar. Então, eu já sei, se é verbo, verbo mais advérbio também não vai variar, não vai para o plural. Mas eu poderia ter também a opção aqui, caro concursando, de guardas civis. Será que é guardas civis ou guardas civis? Neste caso aqui, a gente observa que guarda não é verbo, correto? Então, neste caso aqui, guarda substantivo, civil adjetivo, guardas civis. Agora, vamos ver aqui. Guarda-roupa. Guarda aqui, como eu disse anteriormente, é do verbo guardar. Verbo não vai para o plural, então o correto seria o quê? Os guarda-roupas. Sempre vivas, sempre aqui é o quê? Um advérbio, aí você já sabe. Advérbio é invariável. Então, o correto seria o quê? Sempre vivas. Abaixo, assinados novamente, e esse substantivo, o plural desse substantivo composto é muito cobrado. Então, fique atento. Advérbio, abaixo é advérbio, advérbio invariável. Então, o correto seria os abaixo assinados. Pôr do sol. E agora, pores do sol. Está correto. Quando eu tenho um substantivo composto e ele é junto aqui, no meio dele vem uma preposição, somente o primeiro vai para o plural. Mão de obra, mãos de obra. Correto? Lembre-se disso. Substantivo composto, no meio dele aparecer uma preposição, como é o caso aqui o de, somente o primeiro vai para o plural. E é interessante que pôr do sol já não mais tem hífen também. Não tem hífen, porque o hífen só vai aparecer nas palavras, nos substantivos compostos, que se referirem a zoologia, por exemplo, bem-te-vi, e botânica. Botânica eu falaria cana de açúcar. Vou deixar aqui novamente. Será que cana-de-açúcar tem hífen? Vá lá aos comentários e responda. Cana-de-açúcar com hífen ou sem?